Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre fluidos, então a gente vai estudar um pouquinho da hidrostática e hidrodinâmica. Bom, fluido é uma substância que pode escoar, que assume a forma do recipiente em que foi colocado. A gente tem alguns fluidos fundamentais para a existência humana, o ar, o sangue, a água, por exemplo, e daí também a importância de estudar alguns desses fluidos. Então a gente pode estar interessado, por exemplo, na pressão do sangue, nas artérias, no princípio do funcionamento do macaco hidráulico, como é que funciona a aerodinâmica de um carro quando passa por tubos de vento, como voa um avião, qual a pressão exercida por uma camada de fluidos em uma barragem, qual a pressão exercida pela água numa barragem. Então há diversas aplicações aí para o estudo de estática e dinâmica de fluidos. Daí a importância dessa seção aqui, desse capítulo. Bom, quando a gente está trabalhando com corpos rígidos, com sólidos, a gente fala sempre de massas e forças, utilizando as leis de Newton, né? Porque o volume ele não varia nos nossos sólidos, a gente não se preocupa com variação de volume, e a força vai ser a mesma para toda a extensão do corpo. No final das contas, a gente atribui as forças sempre atuando no centro de massa. Só que agora, o volume do nosso objeto de estudo ele varia. Então, ao invés de falar de massa, nós tratamos massa específica. Nossa massa específica vai ser massa por unidade de volume. E ao invés de lidar com forças, nós lidamos com pressão. Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos, massa específica e pressão. A massa específica de um corpo é a razão entre a massa e o volume desse corpo. No caso de um volume pequeno, uma substância pequena, a gente tem que a massa específica é uma variação da massa, um diferencial da massa, por um diferencial do volume. Essa vai ser a massa específica do corpo. A da água, por exemplo, é dada por 1 grama por centímetro cúbico, ou no SI por 1000 kg por metro cúbico. Essa massa específica ela pode variar com a temperatura e com a pressão, especialmente um gás, porque num líquido você pode aumentar a temperatura e ele variar o volume. Se ele varia o volume, vai diminuir o volume, logo a massa específica vai aumentar. Se você desculpa, vai diminuir. Se você aumenta o volume, você diminui a massa específica. Beleza? Então você dilatou ali o volume. Isso acontece tanto em líquido quanto em gás. Só que em gás isso é muito mais expressivo do que em líquido. Bom, aqui a gente tem algumas massas específicas. Então observa aqui o ar, ambos a 20 graus, só que no caso de 1 atmosfera e 50 atmosferas de pressão, a gente tem uma variação aqui de 1,21 kg para 60,5 kg. Então, bom, tem sim uma variação aqui, certo? O ar é um gás. Já a água, as mesmas condições, 20 graus, 1 atm e 50 atm, a gente tem 998 kg por metro cúbico ou 1000 kg por metro cúbico. Então a gente tem variação de 2 kg por metro cúbico. Então, sim, com a pressão a gente tem uma variação da massa específica do fluido. No ar, percebam que é um gás, a gente tem uma variação muito mais expressiva do que no fluido, no líquido, no caso. Bom, já que ele varia, então a gente precisa definir uma condição específica padrão, né? Ou seja, para poder comparar a massa específica, a gente tem o padrão CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Então, a 1 atmosfera e 0 graus Celsius, qual a massa específica? Aí a gente pode comparar. Bom, temos também uma unidade de volume conveniente para líquido, que é o litro. 1 litro é 10 ao cubo centímetros cúbicos, que é o mesmo que 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? E a massa específica da água a 4 graus pode ser dada, portanto, como 1 kg por litro, ou 1 grama por mililitro, ou 1 grama por centímetro cúbico. Então a gente pode usar a nova unidade litro ou seus derivados quando for conveniente. Bom, qual a relação entre densidade e massa específica? Densidade normalmente é tratada para sólidos e massa específica para fluidos. Entretanto, elas são conceitos praticamente idênticos. Mas também a gente pode definir densidade relativa. No caso de densidade relativa, a gente tem a razão entre as massas específicas de um fluido em relação ao outro. Pode ser a água, por exemplo. Então, quando a gente fala densidade do alumínio é 2,7, aqui é uma grandeza adimensional, então a gente está falando de densidade relativa.
Isso quer dizer que para o mesmo volume, ele possui 2,7 vezes mais massa do que a água, certo? Se por acaso a densidade aparecer com a unidade, grama por centímetro cúbico, ou os derivados, aí a gente está falando de massa específica, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Um frasco é cheio até a borda com 200 ml de água a 4 graus Celsius. Quando o frasco é aquecido até 80 graus Celsius, 6 gramas de água transborda. Quer dizer que houve aí... Vamos ignorar a dilatação do frasco. Vamos pensar somente na dilatação da água. Então, se você aumentou aqui 200 ml se aqueceu 200 ml de água a 4 graus, levou isso a 80 graus, a água ela dilatou e vai transbordar. Ou seja, o copo estava com 200 ml, continua cheio com 200 ml. E além disso, transbordou 6 gramas de água. Qual é a massa específica da água a 80 graus, sabendo que a massa específica a 4 graus é 1 kg por litro? Bom, o que é que a gente faz? Inicialmente, a gente tinha 200 ml de água. Com uma massa específica da água a 4 graus é 1 kg por litro, se a gente tem 200 ml, certo? Que é 0,2 litros, portanto a gente tem 0,2 kg de água. Então a massa inicial vai ser, já que a massa específica é massa por volume, a massa vai ser a massa específica vezes o volume. Massa específica 1 kg por litro, volume 0,2. Portanto tínhamos 0,2 kg de água, ou seja, 200 gramas de água. Quando transbordou, a gente perdeu 6 gramas de água. O copo continua com 200 ml, mas nós perdemos 6 gramas de água. Portanto, a massa passou a ser 200 gramas menos 6 gramas, 194 gramas ou 0,194 quilogramas. O volume final é o mesmo, de 200 ml, porque o copo continua cheio. Qual vai ser a massa específica a 80 graus? Massa sobre volume. A massa passou a ser 0,194 kg, o volume 0,2 litros. Portanto, temos uma massa específica de 0,97 kg por litro. Logo, a massa específica diminuiu, tá vendo? Então a gente tem, mesmo sendo um líquido, a gente aqueceu ele e a massa específica dele diminuiu. Vamos falar sobre pressão agora. Então, quando o fluido está em contato com a superfície sólida, ele vai exercer uma força normal a essa superfície, em cada ponto dela. Força por unidade de área é chamada de pressão do fluido. A gente tem pressão, força por unidade de área. Vamos calcular aqui as pressões possíveis. Imagina o caso de um bloco, por exemplo. A gente tem um bloco sobre a área na qual ele toca a superfície, é de 4 metros quadrados e ele tem um peso de 200 newtons. Quem vai ser a pressão? Pressão é força sobre a área, portanto, a gente tem aqui de 50 newton por metro quadrado. Nesse caso, o mesmo bloco, quando ele é inclinado, a área passa a ser de 2 metros quadrados e o peso continua 200 newtons. Portanto, a nova pressão vai ser 200 por 2, ou seja, 100 newton por metro quadrado. A pressão costuma ser dada em pascal, então newton por metro quadrado é 1 pascal. Se a gente dobra o peso do bloco e mantém a área de 2 metros quadrados, a gente tem uma nova pressão aqui, que é de 200 newton por metro quadrado, ou seja, 200 pascal. Beleza? Vamos lá. Pressão no SI é 1 pascal, como eu falei, 1 newton por metro quadrado. Também se costuma dar uma atmosfera, que é a pressão no nível do mar, que é igual a 101,325 kPa, que é aproximadamente 14,7 libras-força por polegadas ao quadrado. Bom, para fazer as conversões de unidades, aqui a gente tem várias unidades, então pode ser dado em Pascal, que é no SI. Tem unidades bar e psi, aqui é polegada pound square inch, é polegada, libra-força por polegada ao quadrado. Se eu não me engano é isso. Bom, tem o AT, tem um ATM, esse aqui é a pressão no nível do mar, é 1 ATM. Thor é o antigo milímetro de mercúrio, então 1 atmosfera é igual, deixa eu ver se eu acho aqui 1 atmosfera é igual a 760 Thor, que era o antigo milímetro de mercúrio, a gente vai ver o experimento que vai converter uma atmosfera com 760 milímetros de mercúrio. Bom, e aqui tem outras unidades de pressão também. Aqui tem algumas pressões características, então no nível do mar, no nível do mar a gente tem aproximadamente 1 vezes 10 a quinta pascal.
Aqui a gente tem pressão de um automóvel 2 vezes 10 a quinta. Esse aqui é acima da pressão atmosférica. A gente vai ver sobre isso, vai falar sobre pressão manométrica. O vácuo, o melhor vácuo que a gente conseguiu, 10 a menos 12 Pascal. Enfim, aqui a gente tem pressão no centro da Terra, 4 vezes 10 a 11 Pascal. Então tem várias pressões características aqui para a gente ter mais ou menos uma noção de como é que funciona a pressão. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Um exemplo simples sobre massa específica aqui e pressão. Uma sala tem 4,2 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2,4 metros de altura. Qual é o peso do ar na sala se a pressão do ar é 1 atmosfera e a temperatura está a 20 graus? Bom, na verdade, ele deu esse dado de 1 atmosfera e 20 graus para a gente chegar na massa específica do ar, que é 1,21 kg por metro cúbico, sobre essas condições. E aí ele pergunta qual é o peso do ar. Bom, se a gente sabe a massa específica e pode calcular o volume como produto do comprimento, largura e altura, a gente obtém a massa, né? E se a gente tem a massa vezes a gravidade, a gente tem o peso. Portanto, peso é massa vezes gravidade, que nesse caso para sólido, para fluidos, a gente utiliza massa específica vezes o volume, já que a massa específica é massa por volume, então se a gente multiplica por volume, isso vai dar massa. Massa específica é 1,21, o volume é o produto de 4,2, 3,5 e 2,4 e a gravidade é 9,8. Isso dá 418 newtons. Qual é o módulo da força que a atmosfera exerce sobre o alto da cabeça de uma pessoa que tem uma área da ordem de 0,04 metro quadrado? Bom, a pressão atmosférica é de 1 atm, que é aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal. Portanto, ele quer saber a força. Nós sabemos que pressão é força sobre área. Se pressão é força sobre área, então a força, que é a força peso, é igual a pressão vezes a área, 10 a quinta vezes 0,04, aproximadamente 4.000 newtons. Isso é equivalente a dizer que, para alguém que se encontra sobre a pressão atmosférica, portanto no nível do mar, é como se existisse um objeto, o peso da coluna de ar sobre a cabeça dessa pessoa é como se fosse o peso de um objeto de aproximadamente 408 quilos. 408 quilos. Então esse é o peso da coluna de ar que está sobre a cabeça dessa pessoa. Bom, vamos lá, vamos estudar fluidos em repouso. A gente está interessado em chegar na equação da pressão hidrostática. Bom, a pressão ela vai aumentar com a profundidade abaixo do nível do mar, assim como ela diminui acima do nível do mar. E no nível do mar a gente tem a pressão chamada de pressão atmosférica. Bom, a pressão hidrostática a gente vai ver que ela pode ser obtida como uma função da profundidade ou da altitude. Beleza? Então como é que a gente vai chegar nessa expressão para a pressão hidrostática? Imagina aqui que a gente tem um recipiente, tem uma interface aqui entre ar e água, e a gente toma nesse recipiente um cilindro de água. Beleza? Então aqui onde está no nível 1, imagine que isso aqui é um cilindro, a gente está vendo ele lateralmente. Então se isso é um cilindro, o que é que a gente tem? Quais as forças que estão atuando nesse... Quais são as forças que estão atuando aí nesse cilindro? Então aqui, sobre o cilindro, tem essa camada de fluido. Essa camada de fluido tem um peso, então vai exercer uma força sobre essa camada. É a força que eu estou chamando de F1. Por outro lado, se esse negócio está em equilíbrio, tem uma força F2 aqui que está sustentando esse cilindro de fluidos para que ele não desça. Então tem uma força aqui, F2, que é a força da parte de baixo aqui, está exercendo sobre o cilindro, está apontando para cima. E além disso tem o peso do próprio cilindro. Então nós temos essas três forças envolvidas. E essas forças estão em equilíbrio, senão o fluido não estaria em repouso. Então temos a força F1, exercida pela coluna de água acima do cilindro, sobre ele. Temos a força F2, que é exercida pela coluna de água abaixo do cilindro, que está atuando sobre ele. E temos a própria força gravitacional da água do cilindro, no próprio peso dele. E essas três forças têm que estar em equilíbrio, senão isso estaria em movimento. Então a gente tem que F2 vai ser igual a F1 mais mg, F2 é igual a F1 mais mg, mas aqui a gente não trabalha muito com força, a gente trabalha com pressões, então vamos fazer as conversões. Quem é massa? Massa vai ser massa específica vezes o volume do fluido, portanto,
Massa específica vezes a área vezes a altura. Quem é a altura aqui? y1 menos y2. Então, essa altura aqui, certo? Vai ser y1 menos y2. Certinho? Bom, então temos massa vai ser ρ vezes A vezes a altura, vezes G. F2, quem é a força? Pressão vezes a área. P2 vezes a área, quem é F1? P1 vezes a área. A área está igual em todos os casos, vai embora a área, fica P2 igual a P1 mais ρg, y1 menos y2. Bom, quem vai ser y1 e y2? A gente define aqui o y0 como a interface. Quem vai ser y1 e y2 a gente vai definir agora. Isso pode estar abaixo do nível do mar, isso pode estar acima do nível do mar. Vamos lá, vamos definir. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar o nível 1 como sendo a interface ar líquido. Se esse nível 1 é essa interface, então nosso y1 vai ser 0. Então a gente tem y1 0. Quem vai ser a pressão P1, que é a pressão nesse nível, é a própria pressão atmosférica, porque a gente está na interface. Quem vai ser y2, quer dizer, essa distância aqui entre o 0 e o nível 2, isso aqui vai ser menos h, vamos definir dessa forma, que é essa profundidade. E o nosso P2, ou seja, a pressão no nível 2, é a pressão que a gente está interessado. Vou chamar de P. Quando a gente substitui isso na fórmula, a gente vai ter P é igual a P0 mais ρg, y1 é 0, então menos com menos h dá h. Portanto, a pressão em um ponto abaixo do nível do mar vai ser dada pela pressão atmosférica, que é a pressão referente a toda a coluna de fluido que está aqui, acima do nível, mais a pressão referente à coluna de fluido que está sobre o nível. Portanto, a pressão no ponto P é P0 mais ρgh, onde ρ é a massa específica do fluido aqui, do líquido. Certo? Essa é a pressão atmosférica quando você está abaixo do nível do mar. De fato, quanto mais você mergulha, maior a sua pressão, porque tem o peso da coluna de fluido atuando sobre você. Por outro lado, se você estivesse acima do nível do líquido, a pressão seria a pressão atmosférica menos a pressão da coluna de ar que estaria sobre você se você estivesse no nível do mar. Como você está acima do nível, então menos ρgd, onde d é a distância que você está acima do nível do mar, e a massa específica agora é a do ar e não a da água. Bom, nessa fórmula, P é a pressão absoluta, P0 é a pressão atmosférica e ρgh é chamada de pressão manométrica. Beleza? Vamos lá, então. A figura aqui, as figuras elas mostram 4 recipientes de azeite. Ordene-os de acordo com a pressão na profundidade H, da maior para a menor. Então, observe, todas estão sobre a mesma altura aqui, e se pergunta qual é a pressão nesse ponto aqui, que está H de profundidade com relação à superfície do fluido aqui. Então, qual é a pressão aqui? Quem tem a pressão maior nesse ponto? Todas têm a mesma pressão, porque a gente acabou de ver que a pressão vai depender da pressão atmosférica e a pressão da coluna de fluido. Se é o mesmo fluido e está sobre a mesma profundidade, portanto, nós temos a mesma pressão. Então, as pressões são iguais, pois a altura é a mesma. Vamos lá. Vamos fazer o exercício de um tubo em U aqui. Ó. Então, se a gente tem um tubo na forma de U, da figura abaixo, a gente contém líquidos em equilíbrio estático. Aqui a gente tem água e aqui a gente tem óleo. A massa específica da água foi dada, 998 kg por metro cúbico, e a massa específica do óleo é o que a gente quer saber. Por outro lado, a gente sabe que as distâncias que estão indicadas aqui é L igual a 135 mm e D igual a 12,3 mm. Portanto, bom, a gente está vendo aqui que a coluna de óleo é maior, tem uma coluna L mais D, e a coluna de água é menor, que é L. A gente está interessado em calcular a massa específica do óleo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a questão, o fato que a gente vai usar é o seguinte, ó. Observe que na interface entre óleo e água, a gente vai ter uma certa pressão. Quem vai ser essa pressão? Pressão atmosférica mais a pressão referente a essa coluna de óleo. E a pressão nesse outro ponto aqui vai ser
pressão atmosférica mais a pressão referente à coluna de água. As pressões nessas interfaces, nessa interface aqui, o que eu vou chamar de ponto A e ponto B, essas pressões vão ser iguais. Por que essas pressões vão ser iguais? Porque como a água tem equilíbrio estático, as pressões em pontos na água no mesmo nível, elas são necessariamente iguais, mesmo que esses pontos estejam separados horizontalmente, certo? Então, no final das contas, o peso dessa coluna de fluido, de óleo no caso, é igual ao peso dessa coluna de água. Como a pressão é força, no caso a força-peso sobre a área é igual, a gente vai ter a mesma pressão nesses pontos, que é a atmosférica mais a pressão referente a essa coluna de fluido. Com isso, a gente pode determinar a massa específica do óleo. Então, a gente vai ter pressão, que eu estou chamando aqui pressão 1, vai ser a pressão atmosférica, mais ρ do óleo, G, e a altura dele, que vai ser L mais D. Isso vai ser igual a pressão 2, que vai ser pressão atmosférica mais ρ, G, L. Aqui o ρ é da água. Então, cortando aqui a pressão atmosférica e a gravidade ainda não, só a pressão atmosférica a gente tem ρ do óleo, G, D mais L, igual a ρ da água, GL, e a gente chega na expressão que ρ do óleo vai ser GL sobre G, D mais L vezes ρ da água, a gravidade pode cortar, então vai ser L sobre D mais L vezes ρ da água, isso dá aproximadamente 915 kg por metro cúbico. Então essa é a massa específica do óleo. Observem que a massa específica do óleo é menor que a massa específica da água, por isso é preciso uma coluna maior para manter o mesmo peso que é essa coluna da água e fazer com que as pressões aqui sejam iguais, certo? Se fosse água dos dois lados, apenas água, a gente teria a mesma altura, porque eles têm a mesma massa específica, certo? Vamos lá. Barômetro de mercúrio. Essas figuras aqui estão mostrando alguns barômetros de mercúrio e ele era utilizado para medir a pressão atmosférica. O líquido aqui é o mercúrio e a vantagem do mercúrio é que a pressão de vapor de mercúrio é aproximadamente zero. Então aqui, por exemplo, a pressão, aqui a gente tem vapor de mercúrio e a pressão que ele tem é praticamente zero. Por isso ele é usado para medir pressão atmosférica. Vamos ver como é que funciona. A gente vai usar a mesma equação da hidrostática, utilizando o nível daqui como nível 1 e o daqui como nível 2. Como é que vai ficar? P2 é igual a P1 mais ρ, que nesse caso é do mercúrio, G, Y1 menos Y2. A mesma expressão que a gente obteve antes. Agora, quem é o nível 1? Vai ser esse daqui. Então, no nível 1 a gente tem Y1 igual a zero, P1 vai ser a pressão atmosférica, e no Y2 o que a gente tem? Y2 é igual a H, e a pressão 2 é a pressão dessa coluna de fluido aqui, ó, que é a pressão praticamente zero, porque o vapor de mercúrio tem uma pressão praticamente zero. Portanto, a gente tem aqui 0 é igual a P0 mais ρ do mercúrio vezes G, 0 menos H. Quando passa para o outro lado, a gente vai ter que pressão atmosférica vai ser ρGH. Então a gente pode medir com esse instrumento aqui, praticamente um reservatóriozinho e um tubo de ensaio com mercúrio, por exemplo. Então, tinha que ser um tubo de ensaio grande, né? Então a gente tem pressão atmosférica é igual a ρ do mercúrio, GH. Se a gente sabe essa altura da coluna de mercúrio, a gente calcula a pressão atmosférica. Então, com esse instrumento simples, dependendo do lugar que você se encontra, a coluna de mercúrio vai ter um valor diferente, a altura da coluna de mercúrio, e com isso você pode determinar a pressão atmosférica, desde que você saiba a massa específica do mercúrio naquela temperatura. Vamos ver um exemplo. Então, a 0 graus, a massa específica do mercúrio é 13,595 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Qual é a altura da coluna de mercúrio em um barômetro se a pressão é exatamente de 1 atmosfera, que é 101,325 kPa? Então, qual seria a altura dessa coluna de mercúrio se nós estivéssemos em um lugar a 0 graus e 1 atm de pressão? Como é que a gente vai fazer isso? Pressão atmosférica vai ser ρGH, a gente isola o H, vai dar pressão atmosférica sobre ρG, pressão atmosférica, coloquei aqui em Pascal, então 101,325 dividido por massa específica do mercúrio, 13.595 vezes a gravidade, isso dá aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Essa era uma das unidades que tinha lá, que agora é chamada de Torricelli, em homenagem
ao físico. Então, em um lugar a 1 atmosfera de pressão, a gente tem que a altura da coluna de mercúrio seria de 76 centímetros, ou 760 milímetros de mercúrio. Com essa informação, com esse instrumento simples, você pode variar ir para lugares de diferentes pressões e medir a pressão atmosférica naquele lugar, baseado na altura da coluna de mercúrio. Certo? Vamos lá. Temos também um manômetro de tubo aberto. Então, às vezes, a gente não está interessado na pressão absoluta, que é a pressão total. A gente está interessado na pressão retirada à pressão atmosférica. Esse tipo de pressão é chamada de pressão manométrica. Então, voltando à nossa expressão aqui, P2 igual a P1 mais ρGy menos Y2, vamos ver esse caso. A gente tem um tanque aqui, tem uma certa pressão, tem um fluido, aqui a gente vai chamar de nível 2, aqui em cima nível 1. O que a gente tem no nível 1? Y1 eu vou chamar de 0, então esse aqui é 0, portanto Y2 é menos H. P1 é a pressão atmosférica e P2 eu vou chamar de pressão P. Com isso, substituindo esses dados na fórmula, a gente chega que a pressão, nesse ponto 2 aqui, é pressão atmosférica mais ρgH, onde H aqui é a coluna do fluido. Às vezes a gente não está interessado nessa pressão, a gente está interessado na pressão manométrica, que é a subtração da pressão total, a pressão total menos a pressão atmosférica. Isso vai dar simplesmente ρgH. Então a pressão manométrica, que às vezes é o que a gente está interessado, é dada por ρgH. Onde é que isso é usado? Quando a gente está interessado na pressão interna de um reservatório, a diferença entre a pressão interna de um reservatório e a pressão externa, que é atmosférica, aí a gente utiliza a pressão manométrica. Então isso é usado para calibração de pneu, essa pressão é a pressão manométrica e não a pressão total. Quando você suga algum líquido pelo canudo, por exemplo, então você tem aqui a pressão atmosférica, aqui o seu pulmão é um reservatório. Então é o mesmo caso que a gente tinha aqui. Ó. Então o seu pulmão é um reservatório e aqui é um canudo que você está sugando. Então o que é que você faz? Você diminui a pressão interna do reservatório, isso faz com que a pressão atmosférica seja maior e faz a coluna do fluido aumentar. Então você pode variar aqui a altura da coluna do fluido enquanto você fica alterando a sua pressão interna. Então a diferença entre a pressão total e a pressão atmosférica é o nosso ρgH aqui. Beleza? Você pode ficar brincando com a altura da coluna do fluido quando você fica variando a pressão interna. Beleza? Então isso acontece, você pode aumentar a pressão interna, pode diminuir a pressão interna, dependendo do que você faz aqui no reservatório. Isso faz descer ou subir a coluna de fluido. Então às vezes você está interessado nessa pressão manométrica, que pode ser positiva, negativa ou nula. Aqui tem alguns exemplos de pressões manométricas, então no caso do veículo, você pode calibrar aqui, nesse caso, em bar ou em psi, são duas unidades. Aqui o pessoal costuma chamar de libra. Quantas libras? Vai calibrar em quantas libras? Caso a libra força por polegada ao quadrado. Então aqui com poucas pessoas, muitas pessoas, sempre com pneu frio. Então tem aqui as medidas que você, pneu dianteiro e pneu traseiro, como deve calibrar. Bom, vamos falar sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz o seguinte, ó, quando uma variação de pressão é aplicada a um fluido incompressível, quer dizer que o fluido não muda a massa específica dele, quer dizer que o volume dele não vai variar, a massa específica, portanto, não vai variar. Quando a variação de pressão é aplicada a um fluido incompressível, contido em um recipiente, ela é transmitida em todos os pontos e todas as partes do fluido, inclusive a parede do recipiente. Ou seja, você aplica uma variação de pressão aqui, se você aplica uma força aqui, tem uma pressão que é força por área, isso vai ser transmitida para todos os pontos e vai acontecer também, vai ter uma força que vai ser exercida do outro lado, por exemplo, no caso aqui de um macaco hidráulico, digamos. Então, na pasta de dente, por exemplo, quando você pressiona a pasta, ela sai pela frente. Então, a variação de pressão é transmitida a todos os pontos do fluido, daquele fluido, e aí vai procurar um lugar para sair, certo? Bom, com isso, a gente tem esse macaco hidráulico, que acontece o seguinte, ó. Se a pressão na entrada é transmitida na saída, então a gente tem força sobre a área na entrada, força de entrada sobre a área de entrada é igual força da saída sobre a área da saída. Observe,
Força da saída, portanto, é igual a área da saída sobre a área da entrada vezes força da entrada. Se a nossa área de saída é muito maior do que a área de entrada, então a força de saída, por consequência, vai ser um número bem maior do que a força de entrada. Com isso que, por exemplo, você consegue levantar um carro, um caminhão. Você aplica uma força sobre uma área pequena. Se do outro lado você tem uma área maior, a força que vai sair naquela área ali, que vai ser transmitida, vai ser uma força bem maior. Com isso, aplicando uma pequena força, você pode levantar um carro, por exemplo. Certo? Então, baseado no princípio de Pascal. Por outro lado, o êmbolo da entrada ele vai se deslocar para baixo aqui por uma distância d, que eu vou chamar de d de entrada. Já o êmbolo da saída vai se deslocar um dszinho aqui, certo? O volume do fluido que vai ser deslocado aqui vai ser o mesmo volume do fluido que vai ser deslocado aqui. Então, o volume vai ser área de entrada vezes esse deslocamento da entrada, essa distância aqui da entrada. Isso vai ser igual à área da saída vezes a distância que ele vai se deslocar na saída. Portanto, quem é a distância da saída? A área de entrada sobre a área da saída vezes a distância da entrada. Logo, se a área da saída é muito grande, a distância da saída vai ser muito pequena. Ou seja, no final das contas, você pode sim, aplicando uma força pequena sobre uma área pequena, transmitir uma força grande, por exemplo, para levantar um carro, que esteja sobre uma área grande. Por outro lado, esse carro vai subir só um pouquinho, porque o volume do fluido que você deslocar aqui vai ser o volume do fluido que você desloca aqui. Só que como aqui a área é pequena, então a área vezes o deslocamento vai dar uma coisa pequena. Como a área aqui é grande, o deslocamento que ele vai fazer aqui é bem pequeno. Então sim, você pode transmitir uma força bem maior do que a força aplicada, mas o quanto que ele vai se deslocar vai ser bem pouco. Então isso aí tem que ser otimizado. Como é que funciona então o macaco hidráulico? Você vai aplicar uma força aqui, você fazer o seguinte movimento, você vai puxar essa alavanca, quando você puxa a alavanca ele vai travar, não vai deixar passar nada para o lugar onde está o carro, você vai puxar a água do reservatório. Quando chegar até certo nível, você desce a alavanca, quando você desce a alavanca isso aqui trava, e vai todo esse fluido que você deslocou, você aplicou uma força e deslocou um volume de fluido. Esse volume de fluido aqui vai deslocar aqui na região onde vai estar seu carro, por exemplo. Então você vai, como aqui a área é maior, a distância que ele vai subir é uma distância menor. Então vai subir um pouquinho, mas vai aplicar uma força maior, certo? Então o carro vai e sobe um pouquinho. Aí você puxa de novo a alavanca, ele trava. Puxa a água do reservatório, você desce, ele leva a água de novo, leva o fluido de novo, isso sobe mais um pouquinho. Ou seja, você fica fazendo esse movimento de subir e descer, você está aplicando força e variando a quantidade de fluido aqui. Isso vai aos pouquinhos levantando, variando o volume do fluido aqui e aplicando uma força maior do que a força que você aplicou. É isso que faz com que você consiga levantar o carro e trocar um pneu, por exemplo. Então, nesse macaco hidráulico tem que ter um reservatório. Porque você não vai aplicar a força só uma vez, porque senão vai subir pouco. Você precisa aplicar várias vezes a força aqui, e aí vários volumezinhos que você vai deslocar vai estar variando o volume do fluido aqui, aumentando aos pouquinhos a altura que o carro vai subir, certo? E assim funciona o macaco hidráulico. Vamos lá, vamos falar agora do princípio de Arquimedes. Então, o princípio de Arquimedes diz o seguinte, ó, quando o corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, surge uma força de empuxo exercida pelo fluido sobre o corpo. Essa força é dirigida para cima e tem módulo igual ao peso do fluido deslocado. Então, quem é o empuxo? É uma força que surge no sentido de jogar o fluido do corpo para cima, quando ele está imerso em um fluido, e ela é numericamente igual ao peso do fluido deslocado, certo? Qual é a origem do empuxo? A origem é o seguinte, ó, a pressão que a água exerce sobre o objeto na parte superior é menor do que a pressão exercida na parte inferior. E a resultante dessas forças é que vai jogar uma força que aponta para cima. Eu vou mostrar isso aqui, certo? Então, em resumo, qual a origem do empuxo? Variação de pressão no objeto. E qual o valor do empuxo? O empuxo é numericamente igual ao peso do fluido deslocado. Beleza? Então, olha três casos aqui. Ó. A gente tem aqui um saco plástico preenchido com água. Aqui a gente tem... Os três têm o mesmo volume. Um pedaço de madeira e aqui um pedaço de pedra.
os três estão com o mesmo volume, certo? Bom, olha nesse caso aqui, ó. A massa do... Vamos supor que o saco plástico tem uma massa desprezível. Então a massa do fluido deslocado é exatamente igual à massa do objeto, que é que só tem água, certo? Nesse caso, o peso do meu objeto é igual ao peso do fluido deslocado, porque aqui é água que tem dentro, certo? Então a gente está com equilíbrio. O empuxo é igual ao peso. Então ele vai ficar aqui, pode boiar, pode... onde você deixar ele fica, porque as forças vão estar em equilíbrio. Aqui a gente tem um pedaço de madeira, o que é que vai acontecer? O volume é o mesmo, só que a massa específica da madeira, ou densidade da madeira, é menor do que a massa específica da água, certo? O empuxo que ele vai sofrer aqui e aqui é o mesmo, porque o volume do fluido deslocado é o mesmo. Portanto, o peso do fluido deslocado vai ser o mesmo. Porém, a massa específica a densidade da madeira é menor do que a densidade da água, logo ela vai flutuar. Porque o peso dela é menor do que o empuxo, logo ela sobe. No caso da pedra, o peso da pedra é maior do que o peso do fluido deslocado, logo ela afunda. Beleza? E qual é a origem do empuxo? Olha aqui, ó. Você tem esse objeto, a gente acabou de ver que pressão hidrostática em pontos submersos, quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. É isso que a gente está vendo com essa setinha aqui, ó. Observe que a setinha em cima é menor, a setinha embaixo é maior. As setinhas laterais não faz diferença, elas vão ter as mesmas intensidades, então vai se cancelar lateralmente e vai sobrar uma diferença de pressão verticalmente, ou seja, a pressão aqui embaixo vai ser maior do que a pressão em cima, a diferença de pressão é que gera esse empuxo aqui que vai fazer o objeto subir. Aí você vai ter o empuxo, que vai apontar para cima, e a força-peso, que vai apontar para baixo. Se o empuxo é maior que o peso, o objeto sobe. Se o empuxo é igual ao peso, o objeto fica onde está. E se o empuxo é menor do que o peso, o objeto afunda. Certo? Para flutuar, portanto, a gente precisa que o peso seja igual ao empuxo. Então, por que um barco gigantesco, por que ele flutua? Ele flutua porque ele é oco. Então, o que acontece? O peso do fluido deslocado vai se equilibrar com o peso do barco. Qual é o fluido que ele está deslocando? Olha aqui, ele submerso. Esse aqui é o fluido que ele está deslocando. O peso desse fluido é igual ao peso desse barco. Mas como se esse barco é feito de um metal, enfim, o metal é mais denso do que a água. Mas aqui dentro tem ar. Então esse objeto, como um todo, ele possui ar dentro. E isso faz diminuir a densidade dele. Portanto, o peso de todo objeto vai ser igual ao peso desse fluido deslocado. Isso faz ele flutuar. Certo? Então peso igual a empuxo. Como é que a gente boia? Como é que a gente faz para boiar, por exemplo, numa piscina? O que a gente deve fazer? Você puxa o ar para o pulmão e guarda o ar no pulmão um pouco. E não, você não deixa sair o ar todo do pulmão. Você solta um pouquinho, puxa mais um pouquinho, solta um pouquinho, mas deixa sempre ar no pulmão. Com isso, o que é que você está fazendo? Você está diminuindo a sua densidade. Então, o seu peso, o peso do seu objeto, o peso seu, vai estar diminuindo. E isso vai se igualar ao empuxo e faz com que você flutue. Se você joga o ar do seu pulmão todo para fora, você afunda, porque o seu peso aumentou. A sua densidade aumentou, na verdade. A sua densidade aumentou, certo? Porque o seu volume passou a ser menor. Então, você de ar faz com que sua densidade diminua. Você joga o ar para fora, sua densidade aumenta. Essa variação é que faz você conseguir igualar seu peso ao empuxo. Certo? Temos também o peso aparente. O que é o peso aparente? É a diferença entre o peso e o empuxo. Então, quando você tem um objeto, no ar, por exemplo, ele tem um peso. Dentro da água, aquele objeto tem um outro peso. Por quê? Porque ali tem o peso, mas tem o empuxo atuando. Na verdade, ele não mudou o peso. Ele tem um peso aparente, que é o peso menos o empuxo. Outra coisa, na água doce, o barco com a mesma massa aqui, certo? Então, um barco com o mesmo peso, ele afunda mais na água doce do que na água salgada. Por que isso acontece? Porque a água doce ela é menos densa e a água salgada ela é mais densa. Se ela é mais densa, você desloca um pouco menos de fluido e isso já equilibra o peso do barco. Na água salgada, na água doce, como ela é menos densa, você precisa deslocar mais fluido para que o peso seja igual ao empuxo. Beleza?
Vamos ver um exemplo aqui utilizando o princípio de Arquimedes. Então, na figura abaixo, um bloco de massa específica 800 kg por metro cúbico flutua em um fluido de massa específica 1.200 kg por metro cúbico. O bloco tem uma altura total aqui de 6 centímetros. Letra A. Qual é a altura H da parte submersa do bloco? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Se ele está flutuando, o peso do objeto tem que ser igual ao empuxo, certo? Quem é o peso do objeto? Vamos lá, a gente vai criar aqui uma largura, um comprimento, certo? Para fins didáticos aqui. Então vai ficar como? Quem é o peso do nosso objeto? É massa vezes gravidade, certo? Quem é a massa? Massa específica vezes volume, vezes a gravidade, vai dar o nosso peso. A massa específica dele é 800. O volume, quem vai ser? O volume vai ser, eu vou chamar aqui o volume dele Hzão. Eu vou criar aqui comprimento e largura. Beleza? Então vai ficar HCl vezes G. Então esse aqui é o volume do meu fluido vezes a massa específica da massa vezes a gravidade dá o peso. E quem vai ser o empuxo? Empuxo é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Quem é a massa do fluido deslocado? Massa específica vezes o volume do fluido deslocado. A massa específica do fluido aqui é 1.200. O volume do fluido deslocado vai ser quem? Olha o que é que eu desloquei aqui. Não desloquei Hzão, desloquei Hzinho C vezes L. Então, Hzinho Cl vezes a gravidade. Portanto, vai dar 1.200 Hzinho ClG. Igualando o peso ao empuxo, porque ele está flutuando, vai cortar o C, vai cortar o L, vai cortar o G, sobra que Hzinho é igual a 800 Hzão sobre 1.200. Isso dá 4 centímetros. Beleza? Então, o meu bloco ele tem 6 centímetros aqui de altura, mais a parte submersa é de 4 centímetros. Beleza? Letra B. Se o bloco é totalmente imerso e depois liberado, qual é o módulo da aceleração? Bom, se ele for totalmente imerso, o peso não vai ser igual ao empuxo. O empuxo vai ser maior do que o peso. Então, pela segunda lei de Newton, a gente vai ter empuxo menos peso vai ser massa vezes aceleração. Quem vai ser o empuxo se ele estiver totalmente submerso? Massa específica do fluido, o volume de todo o objeto vezes a gravidade. Porque aqui ele vai deslocar o volume do fluido deslocado vai ser igual ao volume dele todo, né? Menos, quem é o peso do objeto? Massa específica do objeto vezes o volume todo dele vezes a gravidade. Isso é igual a massa do fluido, a massa do objeto, né? Que é a massa do objeto, massa específica do objeto, todo o volume dele vezes a aceleração da gravidade. HCl vai cortar aqui e a gente vai ter massa específica do fluido menos massa específica do nosso bloco, vezes a gravidade, igual a massa específica do bloco vezes a aceleração. Com isso a gente obtém que a aceleração dele vai dar 4,9 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que ele vai estar sujeita se ele for totalmente submerso. Outro exemplo. Determine a fração do volume do iceberg que está abaixo do nível do mar. Use massa específica da água, por esse valor, e massa específica do iceberg, esse valor. O que é que a gente vai saber? O que é que a gente vai fazer para calcular a fração do volume submerso? Bom, se ele está flutuando, peso igual a empuxo. Quem é o peso? Peso é massa específica do iceberg, volume total do iceberg vezes a gravidade. Isso é igual a quem é o empuxo? Massa específica do mar, o volume, somente o que está submerso, porque é o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Corta a gravidade, a gente faz a razão entre o volume submerso sobre o volume total, isso aqui é a fração do volume submerso, isso vai dar massa específica do iceberg sobre massa específica do mar, que dá aproximadamente 89,76%. Portanto, quando a gente fala, é só a ponta do iceberg, tá vendo por quê? Porque tem praticamente 90% do iceberg está submerso. Vamos lá. Vimos a parte de hidrostática, agora a gente vai estudar a parte de hidrodinâmica. Então é o estudo dos fluidos em movimento. Para isso, a gente precisa levar em conta algumas aproximações aqui. Ó. Nosso fluido vai ser um fluido ideal, ou seja, o escoamento dele é não turbulento, é um escoamento laminar. Olha aqui, quando você abre a torneira da pia, se você abre devagar, ela tem esse tipo de fluxo. Se você abre um pouco mais forte, ele faz um fluxo desse tipo. Aqui ele é não laminar, aqui é um fluxo turbulento. O que seria um fluxo laminar? Quer dizer que as lâminas d'água, como está aqui ó, representado, elas não se cruzam, não cortam umas às outras. Então aqui elas estão com fluxo turbulento, aqui elas estão com fluxo laminar.
Então precisamos de um fluxo laminar, precisamos que o fluido seja incompressível, quer dizer que o volume dele não vai variar, então a massa específica dele é constante, e ele não é viscoso, quer dizer que tem um atrito zero, a gente não vai ter perda de energia por atrito, beleza? Levando isso em conta, a gente vai começar pela equação da continuidade. Então imagina você tem uma mangueira aqui, você aperta a mangueira. O que é que acontece? Velocidade do fluido aumenta, beleza? Qual é a relação entre a área e a velocidade do fluido? Vamos ver agora. Então, imagine que a gente tem uma mangueira aqui, ou um cano, e tem uma área A1, e depois tem um gargalo e passa a ter uma área A2, certo? Imagina que tem fluido aqui, um fluxo de fluido ideal da esquerda para a direita aqui na figura, beleza? Onde as áreas são diferentes, A1 e A2. Observe, em um intervalo de tempo ΔT, o volume do fluido que entra é o mesmo volume do fluido que sai, certo? Se o volume do fluido, já que ele é incompressível, porque senão ele seria comprimido, né? No mesmo tempo, o que entra tem que sair, porque ele é incompressível. Então, a gente tem... Qual é a variação de volume aqui? A variação de volume vai ser a área vezes um ΔX aqui, que é esse ΔX, essa distância. E isso pode ser dada por área vezes... Quem é o ΔX? Velocidade vezes a variação do tempo. Beleza? Já que velocidade é ΔX por ΔT, então ΔX é V vezes ΔT. Então nossa variação de volume vai ser A1 V1 ΔT, que é igual a A2 V2 também ΔT, porque o intervalo de tempo é igual. Cortando o tempo, a gente tem que a área 1 V1 é igual a área 2 V2. Portanto, quanto maior a área, menor a velocidade, para que a equação da continuidade seja mantida. O que é que a equação da continuidade diz? O volume de fluido que entra é igual ao volume de fluido que sai. Logo, se você muda a área, você vai mudar a velocidade. Beleza? A gente pode definir também a vazão do fluido. O que é vazão? É o produto da área por velocidade. Isso está em unidade de quê? A área é metro quadrado, velocidade é metro por segundo, então isso é metro cúbico por segundo. Ou seja, volume de fluido por unidade de tempo. Isso é vazão. Então podemos definir vazão como A vezes V, e podemos também definir vazão mássica, que é massa específica vezes vazão. Isso vai dar massa específica vezes A vezes V, a unidade aqui é quilograma por segundo. Então você pode dizer que a vazão aqui é dada por volume por segundo ou massa por segundo. Vazão normal e vazão mássica. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A figura mostra o encanamento, indicando a vazão em centímetro cúbico por segundo e o sentido de escoamento em todos os canos, exceto um. Quais são a vazão e o sentido do escoamento nesse cano? Então aqui, ó, esse é o único que está faltando. Se a vazão que entra é a vazão que sai, isso tem que estar em equilíbrio, né? Porque o fluido é incompressível. Então a gente tem, está entrando 4, com 8, 12, com 5, 17, com 4, 21. Então tem 21 centímetros cúbicos por segundo de vazão de entrada. Qual é a vazão de saída? 2 mais 6, 8. Então esse cara aqui tem que ser 21 menos 8. Portanto, ele tem que ser 13 centímetros cúbicos de saída. Essa é a vazão de saída nesse cano. Beleza? Porque o que entra tem que sair. Porque o fluido é incompressível. Outro exemplo. A figura abaixo mostra o jato de água que sai de uma torneira e fica progressivamente mais fino durante a queda. Observe. A área das seções retas indicadas são 1,2 cm² e 0,35 cm². Os dois níveis estão separados por uma altura de 45 mm. A pergunta é, qual é a vazão da torneira? Bom, como é que a gente vai calcular isso? Olha o seguinte, ó. A vazão ela é a mesma nas duas seções. Então a gente acabou de ver da equação da continuidade. A0 vezes 0 é igual a AV. Então A0 vezes a velocidade do fluido que passa aqui, que eu vou chamar de V0, é igual à área do fluido que está aqui vezes a velocidade do fluido que passa aqui, que é A vezes V, certo? Essa é a equação da continuidade. Mas a gente tem uma outra equação aqui, ó. A água está caindo com a aceleração da gravidade. Ou seja, a velocidade no ponto mais abaixo pode ser dada por essa expressão aqui, Torricelli. Então a gente tem velocidade aqui, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g é 2gh. Então, utilizando essa expressão para a velocidade naquele ponto de baixo, ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2gh, substituímos, eleva essa expressão ao quadrado e substitui a velocidade aqui e vai ficar assim.
A ao quadrado, A0 ao quadrado vezes zero ao quadrado é igual a ao quadrado vezes isso aqui, que é V0 ao quadrado mais 2GH. Isolando V0, a gente chega nessa expressão, que só depende da altura e das áreas das seções aqui, ó. Por isso, com isso aqui, a gente chega que a velocidade é 28,6 cm por segundo. Se a gente tem a velocidade e foi dado no problema a área zero, quem é a vazão? A0 V0. Isso aqui vai dar 34,3 cm cúbicos por segundo. Essa é a vazão da torneira, certo? Beleza? Então a jogada aqui foi utilizar que a água está sendo acelerada pela gravidade. Se ela está sendo acelerada pela gravidade, a velocidade aqui vai ser maior do que a velocidade aqui por causa da aceleração gravitacional. E aí você usa a Torricelli aqui para calcular e obtém a velocidade, consegue obter a velocidade nesse ponto. Se você tem a velocidade e a área de seção transversal, você tem a vazão. Vamos lá. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli é o seguinte. Vamos deduzir uma equação para a hidrodinâmica que relaciona altura, velocidade e pressão. Então vamos lá. Essa figura aqui está mostrando um tubo onde está escoando o fluido ideal, com a vazão constante, certo? A vazão é constante, então a gente tem o volume do fluido que sai aqui à direita é o mesmo volume do fluido que entra à esquerda, certo? Aqui ele está com a altura y1, a pressão P1, a velocidade V1. Aqui a gente tem a velocidade V2, a pressão é P2 e está com a altura y2. Vamos lá. Desse lado, está atuando alguma força para empurrar esse volume de fluido para dentro, certo? Por esse volume ΔV aqui, ó. Então, o ambiente está realizando trabalho sobre o sistema. O sistema eu consigo considerar o meu cano aqui, o meu tubo com cano. Então, meu tubo com fluido aqui. Então, o ambiente está realizando trabalho sobre o sistema. Ou seja, se eu estou realizando trabalho sobre o sistema, o trabalho é positivo. Então, o que vai ser o trabalho para colocar esse volume de fluido aqui para dentro do cano? O trabalho vai ser a força que eu vou aplicar, força F1, vezes a variação, a distância que eu estou andando aqui, força vezes deslocamento, certo? Então, o trabalho para colocar esse volume de fluido aqui dentro é dado pela força, que é a força para empurrar o volume ΔV, por uma distância ΔX. Essa é a minha força, é o meu trabalho realizado para colocar o volume de fluido para dentro. Por outro lado, tem uma parte do fluido, um volume igual do fluido que está saindo. Se ele está saindo, é o cano que está colocando ele para fora. Beleza? Então, o meu sistema está realizando o trabalho e empurrando esse fluido. Então, esse trabalho é um trabalho do sistema para o ambiente. Aqui é o ambiente que está colocando para dentro, aqui é o cano que está botando para fora. Então, esse trabalho é um trabalho negativo. E qual vai ser o trabalho? A força que está sendo aplicada aqui vezes o deslocamento é o quanto esse fluido vai andar aqui, certo? Então, a gente tem que a energia total que está envolvida aqui é o trabalho para colocar o fluido para dentro menos o trabalho para colocar o fluido para fora. Então, F1 ΔX menos F2 ΔX, 2. Quem é força F1? Pressão 1 vezes a área, isso é força, vezes ΔX1, menos pressão 2 vezes a área 2, ΔX2. A gente pode escrever isso como P1 menos P2. Quem é A1 ΔX1 é o volume. Quem é A2 ΔX2 é o volume. Então, o volume de entrada é igual ao volume de saída, então P1 menos P2 ΔV. Isso aqui é o trabalho total que está envolvido aqui nesse sistema, certo? Por outro lado, por conservação de energia, já que nosso fluido é viscoso, não tem perda de energia por atrito, o trabalho total é igual à variação da energia aqui, né? Que é a energia cinética e potencial. Então, o trabalho total, P1 menos P2 ΔV, é igual à variação da energia cinética, meio de mv2 ao quadrado menos meio de mv1 ao quadrado, mais energia potencial, mg y2 menos mg y1. Mas quem é nossa massa? Massa para a gente é o produto entre massa específica e variação de volume, certo? Então, no lugar de massa aqui, todo lugar que tem massa, a gente vai colocar massa específica vezes variação de volume e vamos cortar essa variação de volume que aparece em todos os termos. Então, a gente vai chegar numa expressão desse tipo aqui, agrupando aqui. Beleza? Quando a gente joga tudo que tem P1, V1 e Y1 para o lado esquerdo e P2, V2 e Y2 para o lado direito, a gente chega nessa expressão. P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado mais ρgy1
é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ G Y2. Ou seja, tudo que tem para 1 é igual para 2, então isso aqui é uma constante. Então, pressão mais meio da densidade e velocidade ao quadrado mais massa específica, gravidade vezes altura, isso é uma constante. Essa aqui é a equação de Bernoulli para a dinâmica de fluidos. Certo? Na verdade, isso aqui não passa de uma equação de conservação de energia. Beleza? Para fluidos. Vamos ver algumas características dessa expressão. Se o fluido está em movimento, se o fluido tá parado, velocidade é zero, a gente chega em que pressão mais ρgh é uma constante. Isso aqui é a equação da hidrostática. Pressão igual a P0 mais ρgh, essa aqui é a equação da hidrostática, que a gente já obteve. Se a altura não varia, se a altura é a mesma dos dois lados, então a gente vai poder cortar, fica pressão mais meio de ρ ao quadrado, isso é uma constante. Ou seja, se a velocidade aumenta em um ponto, a pressão diminui. Esse é o princípio de Bernoulli. Maior pressão, menor velocidade. Maior velocidade, menor pressão. A gente vai ver um vídeo mostrando alguns experimentos com esse princípio aí. Beleza? No caso lá da mangueira, quando você aperta o bico da mangueira, o que está acontecendo? A área está diminuindo. Se a área diminui, a velocidade aumenta. Mas para essa velocidade aumentar, significa que surgiu, que alguma coisa está acelerando, certo? Ela está acelerando porque está tendo uma diferença de pressão. A diferença de pressão é que vai fazer os elementos de fluido acelerarem e, portanto, aumentarem a sua velocidade. Beleza? Vamos lá, medidor de Venturi. Isso aqui é uma aplicação muito interessante dessas equações que a gente viu até agora, certo? O que acontece é o seguinte, às vezes você está interessado em saber a velocidade de um fluido em um cano. Como é que você pode medir isso? Então imagine que você tem um cano aqui, o lugar onde você quer medir a velocidade tem um cano para cima aqui, e um outro ponto onde tem um gargalo tem outro cano para cima também. Observe. Pela equação de Bernoulli, aqui a gente está na mesma altura, em relação ao nível 1 e nível 2, está na mesma altura. Então a gente vai usar P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Ou seja, P1 menos P2 vai ser meio de ρ V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Isso veio da equação de Bernoulli que a gente acabou de ver. Agora olha só essa parte aqui, do ponto de vista da pressão hidrostática. Quem é a pressão atmosférica nesse ponto? Pressão atmosférica vai ser pressão no ponto P1 menos a pressão dessa coluna de fluido. Então vai ser P1 menos ρg, até aqui eu vou chamar de Y, daqui para cá eu vou chamar de H. Então P1 menos ρg, Y mais H. Quem é a pressão atmosférica nesse ponto? Pressão atmosférica vai ser P2 menos ρgy, certo? Se as pressões atmosféricas são iguais, e são, a gente tem então P1 menos P2 igual a ρgh, ou seja, a diferença de pressão desse ponto para esse ponto é a diferença dessa coluna da altura do fluido. Observe que se esse fluido tivesse parado, se é o mesmo fluido, as alturas deveriam ser iguais, mas como está em movimento, as pressões mudam. A gente viu lá por Bernoulli que quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então a pressão aqui é menor, por isso que esse negócio está mais para baixo, certo? Mas de um modo geral, a gente tem que P1 menos P2 é ρgh, a diferença de pressão é essa daqui. Isso a gente viu da equação da pressão hidrostática. Além disso, a gente tem que a área 2 vezes a velocidade 2 é igual a área 1 vezes a velocidade 1. Isso é a equação da continuidade. Ou seja, velocidade em 2 vai ser A1 sobre A2 vezes V1. Se a gente combina essa expressão com essa e essa, a gente chega na velocidade V1, dependendo das áreas das seções transversais A1 e A2 e da altura. Certo? Ou seja, a gente pode determinar a velocidade do fluido num cano se a gente conhece essa diferença de altura e as áreas das seções transversais. Isso aqui é o medidor de Venturi. Beleza? Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó. Imagine que a gente tem uma tubulação aqui, está passando o fluido ideal, e a água escoa suavemente pela tubulação, então não tem turbulência, e ela está descendo nesse processo. Ordene as 4 seções numeradas, 1, 2, 3, 4, da tubulação de acordo com a vazão RV. Quem é a vazão? Nesses pontos aqui, a vazão é a mesma. O volume do fluido que entra, por unidade de tempo, é o mesmo fluido que sai se o fluido é ideal, se não tem compressão. Se o fluido não é incompressível, não tem perda de energia e o fluxo é laminar, não é suave, não é turbulento, então a vazão é a mesma nos 4 pontos. Certo? Letra B, pela velocidade. Olha aqui. Aqui a área é menor que aqui, então a velocidade aqui é maior. Quanto menor a área, maior a velocidade. Então V1 é maior que V2. Aqui
as áreas são iguais. Se as áreas são iguais, pela equação da continuidade, as velocidades são iguais. Você poderia pensar que a velocidade aqui é maior do que a velocidade aqui por causa da diferença de altura. Não pode ser. Se a velocidade aqui for maior do que a velocidade aqui, então aqui vai sair, e a área é igual, vai sair mais fluido do que o que entra. Mas não, a gente está admitindo que a vazão é a mesma. Se a vazão é a mesma, a quantidade de fluido que passa por uma área, ele passa com certa velocidade, tem que ser a mesma velocidade do fluido que passa na outra área. Senão esse fluido, ele estaria criando... a vazão seria diferente. Como a vazão é igual, observe que isso é um cano fechado. A gente viu aqui na torneira, de fato aqui está aberto, ele está caindo, a área está diminuindo. A área está diminuindo, certo? Então está sim aumentando a velocidade. Mas aqui, se a área é igual e o fluido está completamente preenchido, então a vazão é a mesma, portanto, mesma área, mesma velocidade. Então V2 igual a V3. E V4 em relação a V3 é menor, né? Porque se V3, ou se a área 3 é menor que a área 4, então a velocidade aqui é maior. Portanto, temos velocidade 1 maior que a velocidade 2, que é igual à velocidade 3, que é maior que a velocidade 4. Certo? O que mais? O que é que acontece com as pressões aqui, ó? Bom, pressão... onde é que está a pressão maior aqui? Se a velocidade aqui é maior, então a pressão é menor. Então a pressão 1 é menor do que a pressão 2, certo? Pressão 1 é menor do que a pressão 2. De 2 para 3, o que é que acontece? Aqui sim, a gente tem, se as velocidades são iguais, só que tem uma diferença de altura, então aqui eu vou ter a coluna da altura, a coluna do fluido vai estar sobre esse ponto. Portanto, aqui a pressão é maior do que a pressão 2. Portanto, pressão 1 é menor que a pressão 2. Pressão 2 é menor que a pressão 3. E entre 3 e 4, se a velocidade aqui é maior, porque ele tem uma área menor, então a pressão é menor. Portanto, P3 é menor que P4. E ficamos assim. Vazão é a mesma em todo cano. A velocidade 1 é maior que a 2, que é igual a 3, e que é maior do que a 4. E do ponto de vista de pressão, a pressão 4 é a maior de todas. Depois vem a pressão 3, pressão 2 e pressão 1, certo? É assim que fica. Mais um exemplo. Um cano horizontal de calibre variável. Então está aqui um cano, como da figura abaixo. Tem uma seção reta, área 1 é 1.2 e a área 2 é metade da área 1. E ele conduz um fluxo laminar de etanol de massa específica 791 kg por metro cúbico. A diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita é 4.120. Qual é a razão? Qual é a vazão RV do etanol? Bom, ele deu a diferença de pressão, então, e deu a massa específica e as áreas das seções transversais, né? Então dá para usar a equação da continuidade e a equação de Bernoulli para a mesma altura. Então a gente tem, quem é vazão? Vazão vai ser área 1 vezes V1, que é igual a área 2 vezes V2. Então a gente pode escrever a velocidade 1 como vazão sobre a área 1 e velocidade 2 como vazão sobre a área 2. É só uma manipulação aqui para ficar mais fácil. Bom, como a altura aqui é as mesmas, não tem variação de altura, a gente pode usar a equação de Bernoulli sem variação de altura. Então P1 mais meio de ρ V1 quadrado é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado, certo? Se a gente passa para o lado de cá, a gente tem P1 menos P2 é igual a meio de ρ V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Passando 2 para cá, a gente tem 2P1 menos P2 sobre ρ é igual, quem é V2? ρV, ou RV sobre A2 quadrado, menos, quem é V1? RV sobre A1 ao quadrado. Bom, a diferença de pressão foi dada no problema, a massa específica foi dada no problema, a área 2 foi dada, a área 1 foi dada, a gente pode calcular o nosso RV. Então, a gente ainda pode dizer aqui ó, que A2 é igual a 1 sobre 2, manipula, obtém a nossa vazão como 2,24 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo, certo? Então dá para calcular aí tranquilamente usando a equação de Bernoulli e a equação da continuidade, certo? Bom, por fim, vamos ver aqui um videozinho do YouTube mostrando algumas aplicações de Bernoulli. E aí a gente conclui essa videoaula. Então vamos ver aqui algumas aplicações
do princípio de Bernoulli. A gente vai ver então que quanto maior a pressão, menor a velocidade. Quanto menor a velocidade, maior a pressão. Certo? Vamos lá. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si Bernoulli es el principio de Bernoulli. Sí, lógico. así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido. El agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Poxa, tá travando. Vamos ver si a gente El consegue principio de Bernoulli relaciona la Mejorar velocidad de velocidade. un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de Es eso. increíble. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. Ja, la pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que É sabe. o lo princípio de empuja. funcionamento da Hagamos de chaminé. cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bah, Bien, ¿comenzamos? Por favor, igual a mí me parece una sopladora de hojas. silencio de comienza. Bien, mayor velocidad. Santulí, Bernoulli. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿Me puedo pagar? Por favor.
Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante, Enciendo. por favor. Ahora incline un poco el aparato. ¡Corte! ¡Esto está buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Ah, disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. ¡Ahí vamos! Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No, es ¿por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Ja! ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestruli, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea. Doctor, discúlpeme, pero ¿esto hace lo que creo que hace? Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Vamos finalizar aqui a videoaula.